deixar um tempo maior para vocês fazerem perguntas, né? E a gente trocar um pouco mais, porque é um tema que é a nossa, né, para quem trabalha na área da qualidade, ou não especificamente na área da qualidade, mas é responsável pelos programas de qualidade, normalmente tem muita dúvida sobre tratativa de eventos, tratativas de não conformidades, né? Então, é um assunto que a gente imagina que a gente tem bastante troca aí e bastante dúvidas. Então, a gente vai deixar um tempo maior hoje para tirar essas dúvidas. E sempre, né, como eu sempre falo, né, não só nos eventos, quanto nos cursos, né, a gente traz pessoas para falar que, de fato, têm experiência em diagnóstico por imagem, né? Porque eu que vivi do lado hospitalar, né? A gente sempre vê eventos aí de qualidade, acreditação na saúde, com exemplos de queda de paciente, úlcera de pressão, e você fala, gente, mas eu trabalho em diagnóstico por imagem, não tenho úlcera por pressão, pelo amor de Deus, né? Mas são sempre os mesmos exemplos, porque a gente sabe que a qualidade é muito forte na área hospitalar, porque, lógico, a complexidade é muito maior, né? A gente sabe disso, normalmente é uma instituição grande, né? Com uma estrutura maior, mas a gente precisa começar agora a ter exemplos, eventos, conteúdos, cursos que falam a nossa linguagem, trazendo exemplos que refletem o que a gente vive, né? Então, eu acho, os cursos que a gente está fazendo, ontem mesmo a gente teve um curso de TI maravilhoso, e quem deu foi o Anderson, ele tem uma clínica de diagnóstico por imagem, então ele vive todas as dores de vocês todos os dias, né? Assim como todos os auditores do PAD são ou consultores de clínicas de diagnóstico ou trabalham em clínicas de diagnóstico. E isso faz toda a diferença, porque as pessoas que estão aqui vão falar do que eu vivo no meu dia a dia. Então, a ideia é essa, não só das webinars, quanto dos cursos, né, quanto dos eventos que a gente tem feito, tá? Bom, então, nós estamos aqui na sala com 23 pessoas. Esse formato de Zoom, a gente mudou, a gente fazia antes por YouTube, agora a gente está fazendo via Zoom, permite que a gente fique mais à vontade para abrir a câmera, fazer pergunta. O YouTube a gente não tinha tanta, era só ali no chat, era complicado, não dava para ver direito. Então agora, se vocês mandarem o chat aqui, eu estou vendo, podem mandar as perguntas por aqui, ou também quiser abrir a câmera quando a Z terminar de falar. Também é possível, fica até melhor para a gente ver vocês, né? A gente gosta de ver, a gente é das antigas, a gente gosta de um vídeo, de uma tela. E aí vocês abram uma câmera, abram o microfone depois que a Zenith terminar, não só para perguntar, como também para pontuar, falar um exemplo, olha, aconteceu isso comigo na minha clínica, né? Enfim, eu acho que essa é a troca, né, que a gente quer fazer aqui com vocês, tá bom? Nesta noite. Bom, eu queria dizer para vocês, como eu disse, que a gente só traz pessoas extremamente competentes, que entendem da área de diagnóstico por imagem, e pessoas que têm aí um know-how importante. Então, ninguém menos, né, do que a minha querida amiga Zenith Brás, que é expert aí na área da qualidade. Eu tive a honra de trabalhar junto com ela, né? A gente trabalhou juntas na ACD, na área de qualidade, gestão de riscos, e depois de lá ela foi aí para os caminhos do diagnóstico por imagem, e tem aí todo esse know-how para trazer para a gente, não só do PAD, ela tem experiência também como ONA, como acreditações internacionais, então, e viveu aí as dores, né, e os prazeres de quem trabalha na área da qualidade, né? E aí eu vou contar para vocês, vou só falar aqui a atuação dela, o currículo dela. Ela vai conversar um pouquinho com a gente, né, sobre essa questão de tratativas de não conformidade, evitando reincidência, e aí depois a gente vai abrir para vocês, para a gente começar a discutir, fazer perguntas, tá bom? Trocar uma ideia, tá? Gente, a Zenith, ela é da área da qualidade, especialista em implantação e manutenção de sistema de gestão da qualidade, com 16 anos de experiência na área da saúde. A carreira dela foi desenvolvida em diversas empresas no segmento da saúde, assessorando as instituições a desenvolver a cultura da qualidade, melhoria contínua e segurança do paciente, conduzindo a implantação de requisitos normativos e acreditações como ONA, ISO, PALC e PAT.
formada em Gestão da Qualidade pela FMU e pós-graduada em Administração Hospitalar pela Universidade São Camilo. Zê, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma honra o PAD aqui em recebê-la. Você é uma pessoa tão experiente, tão querida, e que vai trazer aí para a gente toda essa dinâmica de como tratamos, notificamos eventos, tratamos, e conversar um pouquinho essa noite conosco, tá bom? Fica à vontade. Muito legal. Bom, muito obrigada, gente. Boa noite. Infelizmente, estou vendo poucas carinhas aí, quem puder abrir a câmera. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Cássia, que está aí representando, né, o PAD. Obrigado, CBR, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema, assim, tão especial, digamos assim, né? Porque é especial mesmo, ele é um tema que está presente aí na rotina de quem atua na área da saúde, quem faz gestão, não só gestão de qualidade, né, mas a gestão em si, ela está presente, né, é um processo que está presente das não conformidades, e é uma pedrinha no sapato, né, que a gente sempre tem ele aí acompanhando, né. Então, eu acho que é um tema super válido e eu acho que, como a Cássia falou, vai ser muito produtivo hoje a gente ter essa abertura para o bate-papo. Se vocês quiserem compartilhar a experiência de vocês ou as não conformidades que vocês têm vivido, né, que vocês têm identificado, acompanhado aí nas instituições de vocês, eu acho que essa troca, ela agrega muito, né? E apesar do que a Cássia falou, né, de que a gente é muito forte na área hospitalar, eu tive a chance de trabalhar em diversos segmentos da área da saúde, então eu conheci um pouquinho de hospital, conheci também de ambulatório, tive bastante tempo em diagnóstico por imagem, e apesar de a gente precisar muito, né, dessa força dos exemplos do segmento que a gente atua, no caso aqui o diagnóstico por imagem, a verdade é que os problemas que a gente tem na tratativa só mudam de endereço. Independente do serviço prestado pela instituição de saúde, a gente vai ter os mesmos problemas para fazer a tratativa das não conformidades. E a gente, se a gente não focar no que realmente vai trazer a solução, a gente vai voltar a ter independente do serviço prestado, né? Então, eu tenho certeza que os problemas que vocês enfrentam são os problemas que o pessoal do laboratório de análises clínicas enfrentam, que o pessoal de hospital enfrenta, que o pessoal de UBS enfrenta, né? Porque é a área da saúde. Então, eu espero hoje aqui passar aqui os principais pontos com vocês e a gente poder fazer uma troca, né, a respeito do que realmente faz a diferença no processo de tratativa de não conformidades. Tá bom? E aí vocês fiquem também à vontade, acho que talvez no meio, né, interromper, fiquem à vontade, tá bom? Tudo bem para vocês dessa maneira, gente? Legal. Bom, acho que eu vou compartilhar então, né, Cássia, aqui. Pode compartilhar, Zê, aí no share vamos ver se screen vocês verdinho que conseguem ver aí. Deixa eu abrir a telinha maior. Acho que agora foi, né? Não, não sei se você compartilhou uma tela única, aí quando você clica em apresentar, ele não abre a apresentação, ele está ainda com o PowerPoint, sabe? Se você quiser tirar e abrir o PowerPoint, aí você compartilha agora. Tá, peraí. E agora foi? Não, ainda não compartilhou, não. Ah, está compartilhando. Mas não está ainda na apresentação. Vamos ver se ele... Muita tecnologia para mim, gente. Já tem uma não conformidade aqui. A pessoa não sabe abrir o PowerPoint. Eu não sei, Cássia, como eu faço então? Você abriu, você apresentou ele? Apresentei. Aí quando você foi para compartilhar, ele não deu a opção de você escolher essa telinha da apresentação? Eu fui nela. Ah, peraí, vamos ver aqui de novo. E agora? Agora sim.
Agora foi. Aí, gente, Agora liberado. foi. Normal, acontece. Aconteceu até ontem no curso de TI, quem dirá? Ah, então eu tô liberada, gente, porque se Exato, tá aconteceu no de tranquila. TI, né? E olha, assim, eu não sou da tecnologia, então a tecnologia para mim, eu sou ainda daquela que gosta de anotar, que faz auditoria ainda no papel, tem vários cadernos, preciso me atualizar. Vamos ver agora se consigo passar aqui, né? Porque abri ele foi, vamos ver se ele passa. Passa. Olha só, gente. De forma geral, com relação às etapas da tratativa, da tratativa de não conformidades, que a gente precisa focar para que elas não voltem a acontecer, a gente pode dividir em três grandes blocos. O primeiro é a parte da identificação das não conformidades e fazer análise de causa. O segundo bloco é quando a gente faz o planejamento e a execução das ações para eliminar as causas encontradas aí nas não conformidades que foram avaliadas, investigadas, analisadas. E por último, é a etapa de estabelecimento do processo da melhoria que foi implantada para corrigir essa não conformidade, tá? Então, de forma geral, a tratativa de não conformidade ela tem que compreender atividades dentro destas três etapas. Mas o que seria aí as atividades importantes dentro de cada bloco desse, tá? Então, eu trouxe aqui alguns pontos que eu considero fundamentais, que fazem a diferença na hora de tratar as não conformidades e que, independente, inclusive, do tipo de serviço prestado, elas vão ser chaves fundamentais para o sucesso e evitando a reincidência das nossas não conformidades, tá? Eu acho que aí, como o primeiro ponto é a gente estabelecer e ter clareza dos canais de identificação das não conformidades, né? Então, é importantíssimo que a instituição ela tenha ferramentas e canais que vão identificar de forma sistemática essas não conformidades. Então, geralmente a gente tem aí um canal de notificação de gerenciamento de risco, ele pode ser uma fonte, sim, de identificação de não conformidades. O próprio canal de reclamação de clientes, ele é uma fonte, assim, muito importante, que muitas vezes nós não consideramos, e ele traz ali, através do próprio cliente, da experiência do que o cliente está reclamando, ele traz ali pontos importantes sobre não conformidades dentro dos nossos processos. Fora isso, as próprias auditorias, né, as auditorias internas, as auditorias externas, elas são as ferramentas específicas para avaliar a conformidade do processo e é através delas que nós vamos identificar as não conformidades. Ah, mas só são esses canais? Não. É importantíssimo que a gente tenha consciência de que o próprio monitoramento e o gerenciamento que nós fazemos do processo, que o gestor, a liderança faz no dia a dia, ela traz ali a identificação de não conformidades. E até mesmo a forma como a gente incentiva e compartilha essas informações com a equipe, o aculturamento da organização, isso tudo vai ser fundamental para que a própria equipe, ao desenvolver das atividades delas, eles possam ter essa consciência de que eles encontrando uma não conformidade, eles devem relatar e que eles não devem esconder, mas que aquilo vai ser uma fonte de informação importante para que a gente possa melhorar o processo. Só que isso é uma consciência que nós precisamos desenvolver dentro das nossas instituições, junto das equipes, né? E muitas vezes o estilo de liderança, ele pode aí contribuir para que haja aí um pouco de medo, né? Ou uma tentativa das pessoas em esconder, ou tentar maquiar mesmo, né? Alguma situação. E eu acho que isso é uma questão que nós devemos prestar muita atenção, porque a principal fonte de identificação de não conformidade são os próprios colaboradores. Ninguém melhor do que quem está fazendo o processo no dia a dia para saber o que está dando errado, né? E muitas vezes há uma distância entre a gestão e a equipe, porque o gestor ali, ele tem as atividades de gestão mesmo, né? E ele vai estar um pouco mais distante, é natural que ele esteja um pouco mais distante do detalhe das atividades.
Então, se ele traz essa consciência da importância da notificação de não conformidades no dia a dia, isso vai ser uma fonte muito rica aí para que a gente trabalhe não conformidades reais. E não fique apenas esperando o momento da auditoria para trabalhar não conformidades e ficar sabendo do que realmente está acontecendo, né, gente? Então, às vezes a auditoria acontece uma vez por ano. E quanta coisa não aconteceu nesse intervalo, né? Então, assim, eu sempre sugiro que quem tem uma estrutura de qualidade ou um responsável pela qualidade, que é quem ali acaba fazendo mais esse papel, né, de nortear a tratativa das não conformidades, que ele tenha uma ponte de interação com o SAC, com a ouvidoria, ou com qualquer que seja, né, o nome desse setor que recebe as reclamações de cliente, e que a gente possa trabalhar essas equipes, né, através até de uma identificação já, uma classificação, trazer ali alguns exemplos do que a ouvidoria ou o SAC da empresa pode encontrar, e que ele pode fazer a ponte direto com esse canal do gestor ou da qualidade, para que a gente trate no âmbito de processos, né? Não só tratar a reclamação do cliente, mas que a gente olhe para o processo tentando corrigir as não conformidades. Então, assim, acho que isso é fundamental, ter essa clareza dos canais e não apenas esperar as auditorias, sejam elas internas ou externas, mas que eu tenha outras fontes de identificar minhas não conformidades. Isso eu acho que uma etapa, assim, fundamental. A partir do momento que eu tenho acesso a não conformidades, como gestor ou como liderança ali, que tem essa responsabilidade de trazer a conformidade para os processos, o que eu preciso, gente? A gente precisa ser intencional, que acho que aí é o número 2, né? Essa palavra intencionalidade na hora de investigar as causas. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma tendência natural de ser superficiais na análise. Então, quando acontece um problema, o que a gente faz? Quem é a equipe? Quem era o fulano que estava envolvido? De qual período? Já sei quem é. A gente já sabe. Geralmente a gente já sabe o que ocasionou aquilo, a gente já sabe quem foi o fulano, a gente já dá o nome, né? A hora, e isso é ser superficial. Então, muitas vezes ali na pressa do dia a dia, né? A gente sabe como é que é o dia a dia, né? Nas instituições, então a gente sabe muito bem que todo mundo tem muita coisa para fazer, é muita responsabilidade, né? E a gente acaba já sendo superficial, e aí o que a gente faz? A gente não identifica a causa raiz dos problemas. A gente acaba fazendo uma confusão muito comum. E ao invés de tratar a causa, a gente trata o efeito. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que muita gente vai se identificar, né? Que não é muito parecido com a nossa vida mesmo, com o nosso dia a dia. A gente faz igual, né? Quantas vezes a gente acorda com uma dor nas costas, ou uma dor no pescoço, ou uma dor de cabeça? A gente já sabe o que é. Aí a gente vai lá e toma o remédio. E aí, o que a gente faz? A gente atacou o efeito, né? Porque a gente está atacando o efeito. O que é o efeito? É a dor de cabeça, é a dor nas costas, é a dor no pescoço. Mas o que está ocasionando de fato essa dor? Eu não posso simplesmente achar que foi porque eu dormi mal, ou foi porque, não sabe o que é, foi meu travesseiro que não tá legal. Essa etapa de identificar a causa, ela demanda tempo e intencionalidade. Estava conversando com a Cássia um pouquinho antes, né? Ela tá aí com um probleminha de estômago, ela falou assim, eu vou ter que ir no médico, o médico é longe. Ela precisa ser intencional. Se ela não investir tempo e intencionalidade em investigar, de onde está vindo essa dor, né? Qual que é a origem, por que eu tô, né? O que está acontecendo com o meu organismo? Ela vai continuar sendo superficial, tomando um remedinho ali para abafar o efeito vai embora por um tempo, aí o que acontece? Ela pode até ficar sem aquela dor por algum tempo, e daqui a algum tempo isso vai voltar, e quando voltar, pode voltar pior ainda. Qualquer semelhança não é mera coincidência.
Então, com as nossas não conformidades, acontece a mesma coisa. A gente, como gestor, já sabe, a gente já sabe qual foi o fulano, a gente já sabe qual foi o setor, a gente já sabe por quê, é só trocar aquele caderno, foi por causa do registro, eu já sei que foi aquele processo. E aí, a gente faz um plano de ação para atacar um efeito. E a causa fica ali, guardadinha, e na primeira oportunidade ela volta, e volta pior, muitas vezes, né? E a gente fica com aquela sensação de que, poxa, não consigo resolver, nossa, eu tô sempre com esse problema, tô sempre apertando esse parafuso. Então, eu falo assim, que a etapa aí número 2, gente, ela é que vai ditar o sucesso total da resolução das suas não conformidades, tá? Então, aqui a gente precisa ser intencional, investigar a causa. Você não vai ter muito sucesso fazendo isso sozinho, tá? Então, aqui a gente tem que contar com pessoas, a gente tem que fazer uma investigação, nós devemos ir além daquilo que eu vejo e daquilo que eu já conheço, tá? E muitas vezes eu vou ter que envolver mais pessoas, sim, né? Então, essa é uma etapa aí que a gente precisa investir bastante. Então, essa questão da intencionalidade, eu acho que ela é fundamental. Aí eu não tô vendo, gente, os comentários. Cássia, se você tá vendo, se precisar eu comentar alguma coisa ou responder, você me avisa? Eles estão só fazendo comentários, Didi, não teve pergunta ainda não. Devemos ser imparciais na apuração, tirar a pessoa e dar ênfase no fato, a Cris falou. O Jonas também comentou aqui, ó. A cultura justa é algo muito importante nas organizações. Então, a gente teve, por enquanto, comentários, assim, só reforçando aí a sua fala, né? E é verdade, gente, porque assim, nessa de que a gente está tão alvoroçado ali com tantas coisas, e a gente tem, né, como liderança, a gente tem essa responsabilidade de resolver, e é cobrado de nós, né, que sejamos ágeis, que sejamos assertivos, e aí é onde as pessoas são responsabilizadas, essa é uma cultura da área da saúde, né? E não é à toa aqueles estudos decorrentes do relatório Errar é Humano, porque a gente precisa tomar consciência de que os profissionais vão errar, né, gente? Vai acontecer. Então, quando a gente for pensar em análise de causa, é importantíssimo a gente lembrar que qualquer processo que envolva mais de 60% de uma ação humana, não conformidade está garantida. Se você não tiver processos bem amarrados, você vai ter muitas falhas. E a nossa investigação aqui, ela tem que ser sim para o processo. Então, quem comentou, né, sobre essa cultura da culpa, ela é muito forte ainda, né? Eu acho que não só na saúde, mas culturalmente, nós sempre temos aquela coisa, né, de ser responsabilizados e de tentar sempre manter de que eu nunca vou errar, não posso errar, né? Mas a verdade é que a gente erra. E assim, aproveitando esse gancho, uma fala que eu sempre acho muito importante a gente lembrar, né? Que quando a gente está falando de atividades que são automáticas, como que o nosso cérebro ele trabalha, né? Ele quer ali um certo conforto. Então, o que que a gente faz quando a gente tem atividades automáticas, né? O nosso corpo, a partir do momento que a gente já se habituou com aquela rotina, ele já vai fazer aquilo no automático. E o que que isso significa? Significa que quando eu entro no meu modo automático, eu começo a agregar outras funções e eu já não presto mais tanta atenção naquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, quem aqui escova os dentes prestando super atenção no que está fazendo? Nossa, deixa eu fazer, né, aquela bolinha na frente, né? Esses dias eu estava ensinando meu filho e a dentista me orientando, né? Bolinha na frente, eu falei, gente, até esqueci que a bolinha na frente, escova atrás. Ninguém mais faz isso prestando atenção. Dirigir. E por isso que a gente tem tanto aí acidente, né, com pessoas mexendo no celular, porque a gente já tá tão no automático de dirigir que a gente já quer acumular a função de ver o celular. Então, quantas das atividades das instituições, dos nossos processos assistenciais, dos nossos processos de apoio, das atividades como um todo, são feitas de forma automática? É isso que a gente tem que pensar na hora de fazer uma investigação de análise de causa.
Porque se é pessoa dependente e eu tenho uma atividade que ela pode se tornar automática, eu sei que o profissional não vai estar tão focado ali naquela atividade, a chance dele falhar é muito maior. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tornar esse processo cada vez mais seguro, porque o humano vai falhar. Se tem uma certeza que a gente tem, a gente pode ter essa, né? Então, eu preciso deixar o meu processo mais seguro. Então, quando eu for investigar, eu tenho que investigar o processo. Como que o processo está contribuindo para que essa falha acontecesse? Então, isso de fato é bem importante, sim, é um ponto bastante importante. E aí, como terceiro ponto aqui, gente, a utilização de ferramentas norteadoras, né? O que significa isso? Assim, existem diversas ferramentas que nos auxiliam nesse processo de tratativa de não conformidades, né? Cada instituição adota uma ferramenta diferente e muitas vezes a gente vê o uso de alguma ferramenta até personalizada. Você não usa ali a metodologia original, mas você faz ali uma adaptação e não há nenhum mal nisso. Mas o que acontece? Para que você seja ainda mais assertivo, não só na etapa de investigação, mas em todas as outras etapas, é importante que você defina uma ferramenta e que você siga essa ferramenta como uma norteadora. Porque o que acontece? Muitas vezes você tem lá uma ferramenta de análise de causa, eu vou usar uns 5 porquês. Só que aí o que você faz? Quando acontece a não conformidade, você vai lá, investiga, levanta todas as informações, depois você só vai lá e preenche a ferramenta. Você não usou a ferramenta para fazer a investigação. Você preencheu a ferramenta. E aí a ferramenta perde a sua funcionalidade, né? A sua função que é ser ferramenta. E aí o que a gente acha? Um saco, né? A gente acha, nossa, tem que preencher todas essas etapas, a gente não entende nem por que a gente tem que preencher tudo aquilo, não é verdade? Só foi eu que passei por isso? Sempre tem, né? Então, assim, eu acho que essa é uma consciência importante de que, assim, se o nome é ferramenta e se tá lá, ele tem que me ajudar, né, gente? A gente tem que usar isso a nosso favor. Então, escolha uma ferramenta de acordo com a realidade da sua instituição, né? Então, às vezes tem uma ferramenta lá mega elaborada que realmente ela só burocratiza, ela é de difícil entendimento. Então, observe a maturidade da sua equipe, a maturidade da sua instituição. Escolha uma ferramenta, por mais simples que ela seja, mas que vocês possam usá-la de fato. Então, conheça como que é esse método e como de fato ele pode contribuir, tá? Então, evitar isso, né? De fazer a ação e depois só preencher. Não. Por que tem uma sequência, né? Nesse exemplo dos porquês, né? Por que eu tenho que fazer uma sequência de porquês, né? Eu paro no terceiro porquê, ou eu vou até o quinto, que é o nome da ferramenta, né? Então, é muito natural a gente ver os 5 porquês, o pessoal para no terceiro. Então, assim, né? Eu acho que pensar sobre isso, escolher uma ferramenta adequada para a sua instituição, e não só porque esse formulário já estava aqui quando eu cheguei, ou foi a consultoria que me ajudou, né? E eu vou usar isso aqui mesmo, né? Então, tentar escolher aí alguma coisa mais assertiva. E aí, esse quarto ponto aí que eu comentei, né? Que eu já até falei ali na etapa número 2, que é você contar com a equipe, né? Andorinha sozinha não faz verão, né? Tem lá o ditado, que eu sou do ditado também, gente. A Cássia falou que a gente é velha. Muito. A gente é meio idosa, assim, ó. Não sou da tecnologia e sou dos ditados. É isso, gente. Muitas vezes a pessoa da qualidade, ela faz carreira solo, né? Normal também, né? Só tem um coitado lá que ele tem que dar conta de todas as atividades da qualidade. E aí os gestores, as outras lideranças ficam achando que a qualidade tem que fazer tudo. Você que tem que identificar a não conformidade, você que tem que tratar ela, você que tem que corrigir ela, né? Não. Só que não, né? Então, gente, é assim, qualquer etapa da tratativa da não conformidade, você tem que contar com a equipe. Esse olhar multidisciplinar, é ele que vai fazer a diferença, porque você vai promover através dali
desse envolvimento das pessoas, você vai trazer o aculturamento sobre a qualidade dos processos, a segurança dos processos, a padronização dos processos. Então, você vai estar fazendo ali o aculturamento, a educação, a capacitação, né? Você vai estar trazendo ali essa consciência para a equipe. Você envolvendo a equipe, você engaja elas. Então, assim, é diferente de você mandar fazer alguma coisa e você envolver na construção. Isso faz toda a diferença. Ele vai entender o porquê que ele está fazendo, ele vai entender o trabalho que dá, ele vai, muitas vezes, ali se surpreender em encontrar uma causa raiz, trabalhar essa causa e nunca mais se deparar com esse problema, ele vai ficar feliz com isso. Ele vai ser o primeiro, a partir do momento que você envolve a sua equipe, ele vai ser o primeiro a depois notificar, a depois contar algum problema que está acontecendo. Não tem ninguém melhor do que a equipe da operação, que é quem está fazendo as atividades, né? Nas diversas atividades que tem, não tem ninguém melhor do que eles para darem sugestões de solução dos problemas. Não tem ninguém melhor do que eles para sugerirem planos de ação. E assim a gente delega, porque não é o papel da gestão ficar fazendo tudo, não é o papel da qualidade ficar fazendo tudo, e muitas vezes a qualidade fica ali com toda essa responsabilidade, quando na verdade a gente precisa de mais pessoas, né? Essa cultura da qualidade e da segurança, ela é feita a quatro mãos. Então, envolver a equipe, identificou não conformidade, vai fazer uma análise de investigação, determina um grupo para fazer isso. Claro, nós não vamos conseguir fazer isso para tudo, né? Mas escolhe aí a própria pessoa que está envolvida no problema, né? Aquela que a gente muitas vezes quer culpar. Põe ela para investigar. Tem coisa melhor. Porque aí, assim, quantas vezes, né? Assim, eu me lembro, assim, de um evento que me marcou muito, porque foi uma troca de amostras, né? De identificação do paciente. Então, foi muito, assim, foi um evento bastante crítico e as peças tinham sido trocadas, né? E a identificação tinha sido trocada e a recoleta não tinha material mais para recoletar. E a profissional envolvida era uma profissional extremamente competente, era uma profissional de muitos anos na instituição e ela era uma profissional que a gente tinha uma confiança, né? A gente sabia que ela tinha um compromisso com a qualidade e ela mesma se indignou, porque ela não entendia como que ela fez aquele registro errado, né? Como, ela tinha certeza que ela tinha feito todas as etapas. Então, ela estava agindo ali muito no automático, né? E quando a gente envolveu ela na investigação de todas as etapas que a gente levantou, todo o histórico dos acontecimentos, porque as pessoas também esquecem, você faz um volume grande de coisas por dia, quantos pacientes você não atende por dia? Quantos exames você não faz, não é? Quantas fichas você não cadastra, né? Então é muito, o volume é muito, você acha que você fez. Mas se você voltar para investigar, pode ser que você se surpreenda. E essa profissional se surpreendeu mesmo. E isso gera um aprendizado muito importante, isso quebra aquela questão da culpa, porque isso traz, né, essa questão de que o humano vai errar, de que nossos processos precisam ser mais confiáveis, que a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor, e que sim, é muito importante a gente promover barreiras, implantar barreiras, que nós precisamos investir em barreiras, e é aí que a gente descobre, é quando a gente envolve as pessoas e não faz isso sozinho. Então, assim, eu considero essa uma etapa bastante importante. E feito a identificação da análise, você fez a investigação das causas, né? Você ali se aprofundou, foi intencional, né? Fez a utilização através de ferramentas, você fez essa investigação, envolveu a equipe, ali, tá chuchu, só sucesso até aí. Agora que você identificou a sua não conformidade, que você descobriu que aquela sua dor de cabeça tem a ver, por exemplo, com a sua alimentação, você tem que parar de comer aquilo, né? Então, o seu plano de ação não pode ser relacionado a outras coisas.
Então, você tem que ser assertivo no seu plano de ação. Se você identificou, fez uma investigação bonitinha e encontrou sua causa raiz, o que é muito comum? A gente encontra lá uma não conformidade porque a pessoa não cumpriu o processo. A pessoa foi lá, identificou uma falha num determinado processo. Por quê? Por que que isso aconteceu? Vai investigar, vai ver a causa é porque a pessoa fez errado, ela não cumpriu o processo. Tá, ela não cumpriu o processo. Aí, o que que você vai fazer, então, como um plano de ação para que essa pessoa cumpra o processo? Eu vou revisar o processo. Você falou, oi? Peraí, a pessoa não cumpriu o processo, vai revisar o processo? Então, o seu plano de ação não tem nada a ver com a causa que você identificou, né? Se a pessoa não fez o processo conforme ele estava estabelecido, você vai precisar treinar essa pessoa novamente, né? E não revisar o processo. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo, a gente vê que as pessoas colocam planos de ação totalmente desconectos com uma causa. E aí que a gente percebe que ela só preencheu uma ferramenta, porque a causa que ela achou estava lá na cabeça dela, ela nem colocou na ferramenta. Então, tem esses desencontros, né, que acabam acontecendo. Então, assim, o plano de ação, ele tem que eliminar a causa raiz. Ele não pode ser superficial. Ele não pode não focar na causa raiz. Você pode até fazer outros planos de ação, mas o seu plano de ação ele tem que ser focado numa causa raiz. E para que ele seja, de fato, assertivo, seu plano de ação seja assertivo, você precisa monitorar ele, né? Não adianta fazer um plano de ação e deixar ele apenas no papel. Você precisa trazer todas as informações para que aquele plano de ação aconteça. Então, por exemplo, esse plano de ação, onde eu tenho que treinar essa pessoa, né? Onde é uma pessoa só, ou eu vou ter que treinar a equipe inteira? Tem vários plantões? Tem várias unidades? Será que isso está acontecendo só aqui nesse setor ou será que está acontecendo em outros setores? Então, assim, qual é o esforço que eu vou ter para esse treinamento? Eu consigo fazer ele em um dia ou eu vou precisar de uma semana? Eu consigo fazer esse treinamento sozinho ou eu vou precisar de auxílio de um outro setor, por exemplo? Eu vou precisar de algum investimento para fazer esse treinamento. Então, trazer ali, é uma etapa de planejamento mesmo, onde você vai trazer ali todas as informações para que aquele planejamento aconteça. Porque o que também a gente vê muito é que, assim, às vezes a gente faz um plano de ação, mas ele não é viável. E aí você não vai fazer o plano de ação e a coisa vai continuar acontecendo, porque você não conseguiu levantar todas as informações necessárias para que aquele plano de ação fosse executado. Então, definir aqui o tempo necessário, se tem investimento ou não, quem vai ser o responsável, né? Não centralizar, né? Disseminar aqui as responsabilidades com relação ao plano de ação e monitorar. Então, muitas vezes eu vou ter ali uns 2, 3 planos de ação referente a uma não conformidade, com prazos diferentes. Precisa haver um monitoramento. E aí é onde entra o envolvimento da equipe, né? Porque todo mundo estando envolvido, vai todo mundo contribuir ali e vai ajudar para que a gente possa fazer a coisa acontecer, né? Então, essa questão do plano de ação aí também existem várias ferramentas que nos auxiliam, né, que ajudam a trazer o máximo de informação no planejamento das ações, mas sem o monitoramento e o acompanhamento da execução, não adianta nada, senão ele fica um plano de ação esquecido. E ainda dentro desse planejamento das ações, né, e da execução das ações, é importante eu sempre estar atento. Isso deu certo? Eu preciso reavaliar? Será que eu preciso recalcular a rota? Não, eu planejei isso, mas é um pouco maior, então deixa eu ajustar o meu plano de ação. Então, quando eu não monitoro, eu perco essa oportunidade do ajuste do plano de ação, né? E aí, às vezes, depois eu vou ver muito depois, só se esse plano de ação foi feito ou não, e aí eu não verifico essa eficácia do plano de ação. Porque muitas vezes ele até foi cumprido, mas ele não foi eficaz. Então, esse é o momento aí de fazer esse cruzamento e a checagem, né, das ações. Praticamente aqui a gente está falando de todas as etapas do PDCA. Rodar o PDCA, né, gente? Que a gente tanto ouve falar do PDCA, e o PDCA é isso, né?
É um conjunto de várias ações e atividades que vão trazer ali a melhoria que a gente almeja para o nosso processo. E por fim, aí a padronização. Então, assim, se eu fiz um plano de ação, corrigi, deu certo, eu preciso tornar aquilo um padrão a ser seguido. Então, também não é incomum a gente fazer uma correção de uma não conformidade, implantar um plano de ação e ele não vira um procedimento padronizado. Aí eu corrijo ali pontualmente, mas eu não dissemino para as outras equipes, eu não reviso o procedimento, e aí eu vou ter outra não conformidade, só que dessa vez ela ainda vai vir mais recheadinha. Então, a padronização do processo, ela é uma etapa final e fundamental para que eu complete o ciclo. E aí eu tenho todo o trabalhozinho realizado em cima daquela não conformidade. Às vezes é a mudança de um fluxo, às vezes é a mudança de um registro, às vezes é a mudança de um processo como um todo, às vezes é só um treinamento e ele tem que ser frequente, ele tem que ser periódico, né? Principalmente quando está relacionado a pessoas, vão ter temas que nós sempre temos que trabalhar, pelo menos 2 vezes por ano, né? Até mesmo o tema da tratativa das não conformidades, ele é um tema que a gente sempre tem que estar ali no nosso cronograma de educação continuada, de capacitação da equipe. É um tema que a gente sempre tem que estar revisitando. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Pode ser que a gente esteja falando de coisas que a gente já sabe, mas só o fato da gente estar aqui, ó, nós estamos oxigenando as nossas ideias sobre esse assunto, nós estamos falando, trazendo outras informações, ou olhando de uma forma diferente. Pronto, eu já vou voltar mais aquecido para esse processo amanhã. E é assim que funciona com as nossas equipes. Quando a gente vai falar de temas que já, mas eu já trato disso. Tem sempre reunião disso, né? Não importa. São temas que a gente precisa sempre estar falando ali para manter a nossa cultura. A cultura, ela vem aí do falar, né? Do monitorar, do revalidar ali, né? A gente tem que estar sempre reforçando essas informações. Então, acho que de forma geral, né? Eu acho que assim, se a gente passar por essas 6 etapas, independente do tipo de não conformidade que nós estamos tratando, com certeza nós seremos assertivos. E com certeza a gente vai estar minimizando as chances da reincidência. Né? Então, é claro que tem muito mais detalhes, né, para a gente falar acerca de cada um desses, né, muitas outras informações que a gente pode agregar aqui. Mas acredito que, de forma geral, esses são pontos cruciais. E eu não sei, Cássia, se é aqui que eu falo do próximo slide. Pode colocar. E a gente já fecha. Vamos abrir para a pergunta que a gente já está com tempo. E assim, aproveitando, né, esse tema de aprofundamento, né, então o PAD está lançando aí esse curso de tratativa das não conformidades, evitando a sua reincidência, né? Então, nesse curso, nós vamos entrar aí no detalhe de cada uma dessas etapas, então nós vamos falar especialmente de ferramentas as mais usadas aí pelas instituições de modo geral, né? E a gente vai trazer exemplos práticos de não conformidades reais que acontecem aí nas clínicas, principalmente, como a Cássia falou, quando a gente ouve um exemplo que está ali do nosso dia a dia, parece que a gente absorve melhor, né? Você fala assim, ai, nossa, ela falou outro exemplo, mas quando ela deu o exemplo do meu dia a dia, eu consegui absorver. Então, nesse curso, a gente vai estar falando de como usar mesmo as ferramentas, né? Alguém até comentou no chat, né? Falando que tem dificuldade com as ferramentas. Sim. Eu acho que isso é um calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Exato. E às vezes a gente demora muito tempo mesmo para falar, poxa, que legal, essa ferramenta pode de fato me ajudar. E quando você pega o ritmo, você vê que ela realmente te ajuda. Porque assim, se você tem uma ferramenta que ela está te atrapalhando, gente, para, pelo amor de Deus, para e vai tentar estudar essa ferramenta porque ela tem que te auxiliar. A gente já tem muito trabalho aí no dia a dia, né? Então, o curso já tem data, Cássia? Já os próximos dias aí a gente lança ele. Tá? Fiquem de olho nas redes sociais, que a gente vai lançar, como a gente está com alguns eventos agora, a gente deixou aí para, acho que no máximo julho ele é lançado, até o final de julho. Certo. Certo? Então é isso, eu vou descompartilhar aqui.
com vocês. Muito bom, gente. Estamos aqui com 43 pessoas. Agradecer mais uma vez. E vamos conversar agora, né? Quem quiser abrir câmera para a gente conversar. Vou começar aqui pelo Eduardo. Cadê aqui? Gente, estou no lugar errado aqui. Vamos voltar aqui, Eduardo. Sinto muito essa dificuldade nas ferramentas. Muitas vezes precisamos de uma resolução mais rápida na rotina e acabamos fazendo a investigação no ato e deixando a papelada para depois, ou acabamos internalizando as etapas das ferramentas e preenchendo depois os formulários, né? E é importante a formalização, assim, o registro disso, né, do que você está fazendo, mesmo porque ali no momento, quando você está investigando um problema, você já começa a fazer um rascunho, né, disso. E eu acho que quando a Zê fala de trazer a equipe, né, para fazer essa investigação do problema, você já começa ali, já aplica uma ferramenta que é o brainstorm, trazer o pessoal para falar, gente, aí, o que vocês acham que aconteceu, né? E já começa ali a rascunhar. Eu acho que foi isso, nesse quesito foi aquilo, aconteceu isso também, você já tem que começar a fazer um relato. Não tem, gente, como a gente fazer um trabalho sem dedicar um pouco de tempo. Ninguém está dizendo para deixar de fazer as coisas, né, que é tão corrida na clínica, e hoje em dia volume de exames de imagem realmente tem cada vez mais aumentado, a operadora pagando pouco, enfim, e a produtividade tem que aumentar. Então, mas o mínimo de tempo vocês vão ter que ter para fazer essa investigação, não tem como, né? E tem que trazer equipe. Tudo que eu falo, as pessoas falam normalmente assim, mas é porque isso dá muito trabalho, que a acreditação dá muito trabalho, que exige que a gente tenha isso, isso e isso, e as pessoas começam a falar de coisas que exigem que eu nunca vi na norma, né? Eu falo assim, não, mas me mostra onde está escrito isso. A pessoa, não é isso. Então, as pessoas têm um grande problema, primeiro, de assim, tentar ver o que de fato exige, né? Por exemplo, indo para acreditação, o que de fato exige, como que eu posso aplicar da minha forma, né? Então, eu fui lá numa clínica X acompanhar um processo lá de investigação de um evento. É um grupo muito grande, me abriu um sistema maravilhoso lá, lindo, de investigação, análise de causas, que tem um protocolo de Londres dentro do sistema, que eu nunca tinha visto aquilo, achei aquilo incrível, né? E aí fez aquele protocolo de Londres. Para quem não sabe, gente, o protocolo de Londres é uma ferramenta que você utiliza para a área da saúde para fazer a investigação de eventos na área da saúde, né? Mas nada mais é do que um compilado de várias ferramentas disso que a Zê falou em Chicala, dentro de um protocolo maior, só que você tem ali formas de investigar prontuário, de fazer a trilha do paciente, né? E achei aquele incrível, mas assim, vou eu com uma clínica pequenininha tentar fazer um benchmark, não, preciso ter isso aqui, acabou, não vou conseguir nunca alcançar isso, né? E não é isso. O que a gente precisa? Isso que a Zé falou basicamente as não conformidades, você tem que ter os meios para encontrá-las. Primeiro, seja notificação, que seja, mas eu não tenho um sistema. E quem disse que você precisa ter um sistema? Pode ser um formuláriozinho, pode ser um papelzinho que a pessoa preenche, que você imprime, corta na 4, sabe? Aqueles que a gente corta, imprime um montão assim, que sai cortando na régua, põe ele juntinho, coloca ali em cima. Gente, está aqui, ó, quando tiver não conformidade, está aqui, registra aqui, coloca aqui na caixa, leva, põe na mesa, tá? Ninguém está dizendo a forma que tem que ser feita, você faz com seus recursos, do jeito que dá para você fazer, sistema, Google Forms, hoje tem tantas ferramentas aí que dá para fazer. E outros meios que podem vir as não conformidades, indicador é um meio que pode vir não conformidade, o que a Zé falou, reclamação de cliente, auditoria interna e externa, e o próprio registro, né? Vários meios, e trazer isso e compilar. Cássia, a gente tem que fazer a investigação de tudo que chegar aqui, todas as reclamações? Não, né, gente? Vamos pegar o que é mais importante, o que teve impacto maior, tá? O que é mais relevante, porque a gente está dizendo que a gente está sem tempo, né, para fazer isso. O relatório do PAD, a gente pede o quê? Faça as tratativas das não conformidades só. Lá tem observação, se puder fazer das observações também, porque é uma potencial não conformidade, mas foca nas não conformidades, né, que é o mais grave. E a Zê falou também o tempo e a intenção da investigação, que é isso que a gente está falando. Tem que ter um tempo dedicado, não tem jeito, ninguém, né? Um tempo mínimo tem que ter, mas assim, simplifiquem as coisas, né? Não vão querer montar um monstro, simplifiquem. Ó, essa aqui é a etapa do registro, está registrado, agora vamos fazer a investigação, tá aqui, vamos ao Chicala.
os 5 porquês, né? Coloca aqui numa planilha, o que a gente vai preencher? Deixa as coisas fáceis para vocês preencherem, simplifiquem isso, né? E quando a equipe vier, né, quando você trouxer a equipe também, explique para ela como é que funciona a dinâmica, o que é um estical, de forma simples, prática, porque ninguém tem tempo para isso, né? Ó, isso aqui é o estical, uma ferramenta de investigação, a gente precisa saber a causa, né? Ou as causas, né? Porque a gente tem estudos agora aí que estão falando de nexo causal, que a gente agora encontra causas sistêmicas, que não é uma causa só, né? Tem um estudo do Charles Vincent, que ele está falando de várias causas, para a área da saúde a gente tem várias causas, não apenas uma, né? Então a gente pode ter mais de uma causa aí, levantar essas causas junto com a equipe, trazer elas, mas também, às vezes a gente fala que fica tudo nas costas da qualidade, mas a qualidade gosta de dar uma centralizada também, né? Porque às vezes eu tenho uma preguiça de estar levando isso para a equipe, né? De treinar, de vir, de trazer junto. Então, isso é um papel importante para a gente gosta de executar, que é muito mais rápido, mas a gente tem que começar a levar isso para a equipe também, eles também começarem sozinhos a fazer investigação de causa, mas isso também tem que vir da gente para levar para eles, né? E a forma de trazer, né, não centralizar. E o plano de ação. Quando eu falei com a Z, que eu trouxe ela para a gente fazer o curso aí de tratativa, gente, não foi, a gente não... olha, tem uma coisa no CBR que eu gosto muito, é porque o colégio é muito voltado para essa parte de educação e parte científica. Então, os cursos que a gente está fazendo ali na área de gestão e de qualidade são dificuldades que a gente tem encontrado no dia a dia, né? Muitas dificuldades. E essa questão da tratativa de não conformidade foi a dificuldade que a gente encontrou nos clientes, com os clientes PAD, assim, porque no processo do PAD, quando você você manda o relatório de auditoria, os clientes precisam tratar as não conformidades e mandar para a gente. Quando a gente recebe essas não conformidades, a gente vê, primeiro, que você não teve nenhuma análise de causa, né? Então, o cliente manda lá, sei lá, olha, a gente não identificou a implantação da identificação do paciente, né? A gente viu lá que tinha um setor X que não estavam fazendo um protocolo que o próprio cliente estipula, ele mesmo não está cumprindo, né? E aí você vê lá, fala assim, então qual que é o plano de ação? Treinar o fulano, né? Mas assim, por que o fulano não está identificando o paciente, né? Não vem isso para a gente, ele não analisou, ele não foi a fundo para saber disso. Ele simplesmente achando que vai treinar o fulano, pode ser que resolva, mas pode ser que não, pode ser normalmente, é que o Zé falou, uma questão de processo, né? Eu nem descobri por que não estavam fazendo a identificação do paciente naquele setor. Por que será que não estavam fazendo, né? E isso a gente não vem para a gente. Então, eu vi, e o que a gente percebe também, quando a gente recebe, a gente faz uma auditoria no cliente, tem uma não conformidade. A gente volta daqui um ano, tem a mesma não conformidade, né? E a gente pensa assim, está reincidindo, né? A gente não está vendo o que de fato está acontecendo, né? Ninguém está investigando e a fundo para resolver a ou as causas, né? Então, por isso que a gente fez esse curso, né, de tratativa de não conformidade, estamos conversando aqui com vocês nessa webinar, porque, de fato, a gente quer ajudar vocês de alguma forma, né, como eu investigo, como que eu aplico uma ferramenta, em que momento que eu uso o Chical, em que momento que eu uso os 5 porquês, né, como que eu faço esse nexo, né, do plano de ação com a causa, né? Isso que a Zê falou, gente, de eficácia, verificação de eficácia, isso é muito importante. Não adianta, vamos estabelecer plano de ação, sai todo mundo fazendo e depois, deu certo ou não deu? Porque se não deu certo, tem que refazer. Provavelmente a gente não achou uma causa lá. Faltou no momento da investigação, faltou alguma coisa lá que a gente não viu. Então, não adianta fazer o plano, abandonar e vamos lá, já fiz o que tinha que ser feito, porque o PAD pediu, né? A gente precisa fazer as coisas para que elas sejam válidas, até para a gente não perder tempo, senão a gente vai perdendo tempo, né? Então, é importante acompanhar depois, ver se deu certo. E depois a padronização ainda também, que a Zê falou, também é extremamente importante, né? Seja para fazer um POP ou para revisar alguma atividade que está sendo feita, a gente precisa revisar. E treinar todo mundo, né? E trazer as pessoas para essa construção junto, né? Não adianta ir lá e falar, mudou o POP agora, tá? Agora vocês fazem isso, não é fazer mais, agora vai fazer desse jeito. Mas, poxa vida, eu já fazia do outro, mas por que agora eu mudei? Em nenhum momento eu envolvo a equipe, até para ela mesma construir junto comigo. Falar assim, olha, escuta, teve esse problema, a gente achou essa causa, a gente precisa realinhar aqui esse processo. Como que a gente pode fazer junto aqui? E ela traz o funcionário para fazer, para construir junto. Ele vai aderir muito mais, né? E aí a gente não pode ter resistência da equipe. Se tiver resistência, a gente não vai conseguir implantar.
E eu acho que, assim, indo na linha aí do Eduardo, uma coisa que eu falo de todas qualquer coisa, né, principalmente voltada para acreditação e qualidade, e simplifiquem as coisas, gente, não compliquem, não compliquem, simplifiquem, né? O que é o Chical? Olha o Chical, olha aquele peixe, tragam de uma forma que seja simples, olha, o Chical tem vários itens aí que a gente pode classificar o que a gente acha que é causa, né? Tentem pôr uma planilha de uma forma lúdica, mas tentem simplificar as coisas, não complique, né? Vamos usar o Chical, vou usar o Chical hoje, pronto. Eu usei o Chical, achei a causa aqui, plano de ação. Vamos aos poucos, vamos fazer uma só, vamos fazer uma investigação, do começo ao fim. E tentem deixar isso o mais simples possível, né? Teve aqui a Lucimara, falou, o uso da ferramenta Gucci é importante para determinar as prioridades. Exatamente, Lucimara, muito obrigada. É que assim, a gente está querendo falar muita ferramenta para o povo não ficar assustado, mas tem ferramenta para tudo que vocês quiserem aí. Mas, enfim, o Gucci, gente, é uma ferramenta para você definir prioridades, né? Você coloca lá todas as tarefas, digamos assim, você classifica do mais urgente para o menos urgente, né? Mas o Gucci é muito bom. Inclusive, assim, ó, tem gente que usa, na verdade, uma auditoria, uma vez que eu fui auditada, num projeto, né? Você está lá com várias ações de implantação, né? Ah, vamos implantar a norma X, está com várias ações, você pode usar o Gucci também aí para te ajudar. O que eu começo primeiro, né? O que é mais urgente para o menos urgente para te dar uma linha, mas é uma ferramenta simples também. Mas muito bem falado, Simara, obrigada aí pela dica aí do Gucci. O que mais, gente? O que mais? Alguém quer abrir a câmera, quer falar, quer contribuir? Zê, quer contribuir? Vamos ver se Eu acho que tem... só nessa linha aí do que você está falando, né, de que a gente às vezes centraliza, né, essa questão de envolver a equipe é uma forma, até mesmo da gente não amontoar muita coisa para fazer, né? Quando você dissemina, então você tem aí outras pessoas com outras ideias e que você também não fica sobrecarregado e você pode aí fazer outras coisas. Então, assim, é importantíssimo mesmo, gente. O envolvimento da equipe, vocês vão ver que isso é fundamental. Isso vai trazer muita velocidade, ao contrário do que a gente pensa, vai trazer muita velocidade. E aí você pode ter até uma certa resistência no início, né? Das pessoas quererem participar, mas a gente deve persistir nisso, porque com certeza faz toda a diferença. É a equipe que sabe, né? Quem está na ponta que... Para mim, assim, ó, as pessoas a gente está numa realidade de clínicas, né? Que muita gente não tem área de qualidade, nem profissional de qualidade, né? Mas quando você tem, assim, aquela pessoa ou aquele grupo que cuida das questões relacionadas à qualidade, eles deveriam ser meros consultores, né? Eles conhecem, né, a metodologia e eles vão ensinando os gestores, os líderes de áreas ou as pessoas chaves das áreas. E elas é que têm que executar. Quando elas têm dúvida, elas vão e perguntam, e não ele tem que fazer. E eu acho que sim, eles deveriam ter o papel de consultores. Aqui a gente está aqui para ajudar a vocês, mas quem tinha que andar, análise de indicador, análise de investigação de problema, são as pessoas das áreas, né? As pessoas das áreas, sejam multiplicadores, líderes, gestores. E eu sou da qualidade, estou aqui para te ajudar no que você precisa, mas quem toca é você, né? Porque senão é a qualidade executando e a gente não sai desse fluxo, né? E mais, gente, está com dúvida? Na minha opinião, a principal dificuldade que enfrentamos hoje é a disseminação da cultura da qualidade, porque muitas vezes as pessoas não entendem as mudanças de processo, o impacto que isso tem na rotina, no dia a dia como um todo. Eu, como pessoa da qualidade, uma clínica pequena, acabo tendo mais funções além da qualidade, então consigo estar presente nos setores e verificar esses problemas em loco. Muito bom, Eduardo. Assim, de fato, assim, não só numa clínica de imagem, como eu no colégio também tenho bastante funções, como todos nós temos muitas funções, né? A gente acaba nunca ficando numa coisa só. Mas você sabe que, assim, para quem é da qualidade, eu acho que isso tem um ponto de vantagem, que é o que você até colocou aqui também, né? Você faz outras coisas, mas você acaba conhecendo, né? E tendo essa visão mais sistêmica, né? Da clínica, dos processos, quando você acaba aí atuando em outras frentes também, né? Mas as pessoas muitas vezes não aceitam as mudanças prontamente.
ninguém, é muito difícil as pessoas aceitarem mudanças, mas aí está a nossa tarefa de como a gente leva isso, né? Como a gente vende isso. A gente também não sabe muito vender as coisas, né? Então, a gente só chega com tarefa, ainda mais a gente da qualidade, tem muita coisa para fazer, né? Já analisou o indicador, já fez plano de ação, já escreveu o POP, já fez auditoria, já viu seus riscos, a gente só fica mandando tarefa, né? E aí a gente não consegue mostrar para ele quanto agregou valor, né? Para ele. Fala assim, olha, viu? Você viu aqui que, né? Você analisou o indicador, ele diminuiu, você viu que acabou, né? Baixou o tempo de espera na sala de espera para encaminhar para o exame. Você viu que a gente analisou no mês passado, a gente fez uma ação e melhorou? Olha que legal que foi. Então, a gente não consegue fazer, a gente precisa começar a fazer essa outra parte. Olha como agregou valor aqui para o seu setor, né? E começar a vender com uma coisa que, quando agrega valor para ele também. Ó, tá vendo? Se você analisar o resultado, tá vendo que se você investigar, a gente não teve mais esse tipo de evento aqui, né? Baixou o número de reclamação. Você viu? Porque a gente fez essa ação, porque a gente trabalhou nisso, né? Então, é importante também a gente começar a vender os resultados que a qualidade traz e que agrega, né? Valor. Aí ficamos como os chatos da qualidade, porque a gente só cobra, né? Não, e acho que uma coisa até importante para a gente pensar, Eduardo, que eu acho que muito bem, né? Muito boa essa sua colocação, porque eu acho que todo mundo que já trabalhou na qualidade já sentiu isso, né? E tem vezes que a gente quer passar até assim no setor, né? Você quer passar assim na instituição, porque... E é difícil nós termos amigos, né, até. O povo nos odeia, né? Falar, mas Eu tinha uma tática, depois eu falo. Depois você fala. Compartilha que é importante. É importante a gente pensar assim, nós da qualidade, por que que nós compramos isso? Né? Por que que a gente comprou essa causa? Né? Como que isso nos impactou? Então, eu acho que essa pergunta é a pergunta que a gente tem que fazer de como que a gente pode impactar o outro, né? O que que vai tocar o outro, que é o nosso cliente. Nossos clientes são os setores, né? A pessoa que é da qualidade, nós temos esses clientes internos, que é conseguir trazer a importância do porquê que a gente está fazendo todas essas padronizações, por que que eu tenho que fazer todos esses controles, existe um propósito aí. Então, isso também faz muito parte do engajamento, as pessoas elas só vão se sentirem, elas só vão se engajar quando de fato elas comprarem, né, essa ideia. Então, vai ser de uma forma diferente do que nós, porque elas estão envolvidas em outras atividades. Então, a gente tem que levar o valor, como a Cássia disse. Ou o valor, muitas vezes, vai ser através dos resultados que a gente obtém, ou até mesmo pela causa, porque muitas vezes a gente vai demorar para ter resultado, né? São coisas que às vezes demora, é tempo dependente. Mas então a gente tem que conscientizá-los da causa. Ó, existe uma causa de segurança maior, existe uma causa muito maior por trás disso, né? E que você é uma peça fundamental e que você vai ter uma redução aí até mesmo do seu trabalho, porque quando a gente reduz retrabalho, né, isso está agregando valor também. Quando a gente torna o nosso processo mais seguros, quem não quer isso? Muitas vezes essas pessoas não entendem esse valor agregado, que é o vender aí, né, que a Cássia falou. Exatamente. Muito bom. Isso aí. Conta a tática aí que você falou. Não, quando eu trabalhava em hospital, eu me envolvi em todas as questões, né? Porque então tinha um grupo, comissão de qualquer coisa, eu entrava lá e falava, oi, gente, tudo bem? Posso fazer ata? E aí ninguém gosta de fazer ata, né? Então eu entrava lá, já fazia ata, já participava do grupo, já colocava ali as coisas de qualidade. Eu falava, não, vamos organizar isso aqui, vamos fazer uma análise de causa. E aí, assim, como é que era, aquelas programas de controle de lavagem de mãos. Me vestia de mãozinha, ia nas áreas, eu fazia todo. Então, assim, eu sempre estava tentando ajudar para ir me infiltrando e tentando levar de algum jeito, né, as questões de qualidade lá, né? Vocês viram essa questão do risco aqui? Olha que legal! Ia lá no balcão das enfermeiras, no posto de enfermagem, pessoa como é velha, o posto de enfermagem, e tentava ajudar de alguma forma, né? Fazendo uma planilha, olha, deixa eu fazer essa planilha aqui para você, que depois a gente já coleta o indicador, e tentando ali ajudar, né? Mas introduzindo as questões de qualidade ali aos pouquinhos. O que mais aqui, ó? A Cris falou assim, ó, acho que quando mostramos o porquê de cada processo, a adesão fica mais fácil. Exatamente, Cris, é isso aí. E o Eduardo colocou aqui, ó, claro, com certeza, vou começar a focar nesses feedbacks e observar os resultados, né? Verdade, Zê, mostrar para as equipes que o grande valor é demonstrar que o paciente está no centro do cuidado.
É isso aí. É para Tentar isso que nós sempre estamos aqui, né, gente? É por isso. Quem trabalha na área da saúde tem que sempre lembrar que nossa causa é o paciente. Até porque amanhã podemos ser nós, né? Então, é Exatamente. para isso. Exato. É sobre Muito isso, né? bem, muito bem, gente. Então tá aí, a gente vai lançar o curso é totalmente online, então é uma gravação, vocês vão ouvir a Zenith Linda falando, né? Ela que gravou aí todas as aulas. Tem um testezinho no final, tá? Acho que é no final, durante os módulos também, né, Zê? Durante. Tem teste, tem durante os módulos também. E aí vocês vão poder lá também assim, aprender como que aplica as ferramentas, em que momento, como que faz isso, de uma forma bem simples, né? A gente conversou bastante, deixar uma linguagem bem tranquila, bem simples, com exemplos práticos. Eu falei, Zê, traz exemplo de diagnóstico por imagem, que esse é o público, né? Para as pessoas entenderem como é factível fazer isso, né? Implantar essas ferramentas, tá bom? Muito obrigada, gente. Eu queria, assim, se todo mundo pudesse abrir, né, o que puder, né, abrir a telinha para a gente tirar uma foto e postar lá, que a gente teve uma adesão muito boa aqui. Muito bem, muitos rostinhos conhecidos. Oi, Muito obrigada. gente, que agora eu tô falando oi de verdade. Zenite. Tô vendo. Oiê. Olha Ai, a Cata gente, como é aí. Olha, achamos necessário uma ver. pessoa que gosta de fazer ata. Parabéns. Ai, gente, que eu já fiz de ata nessa vida, meu Deus. Eu Não, porque as também. pessoas veem, pessoa da qualidade é ateira, né? É. Mas olha, É, eu já até de reunião que tudo, não é não. nossa, a gente faz ata. Faz Faz, ata, faz. já tá ali. Assim, se você é da qualidade, você faz ata, né? Se você é da qualidade, você faz o quê? Ata. Se é da qualidade, você faz o quê? Faz ata, E né? tem valor em fazer a ata, hein, gente? Não Com vamos certeza. menosprezar a ata, não, porque a ata é Registro, importante. plano de ação. Não adianta fazer depois não controlar as ações lá da ata, hein? Depois tem que controlar a ação, colocar nome lá. Muito boa, hein, gente? Muito bom. Vou tirar uma fotinha aqui, nossa, aqui. Ó, não, tá entrando mais gente. Jade, linda. A Jade aí, Zê. Você já conhece a Jade? Jade trabalha com a gente lá do setor de educação, viu, gente? Deixa eu ver ela aqui, que o meu não tá para mostrar. Oi, Jade, tudo bem? Só falo Ó, vou com ela. tirar, hein? Essa é a Jade. Vou tirar foto em 1, 2, 3 e... Peraí, deixa eu jogar aqui para não perder como é. Print. Mais uma vez. 1, 2, 3 e... Prontinho. Vou jogar aqui no chat se vocês quiserem. Será que dá para jogar aqui? Ah, daqui, ó. Joguei no chat aqui, ó, uma fotinho. Quem quiser Ai, que legal. postar, baixa a fotinho, posta, coloca lá CBR underline qualidade. E queria agradecer, gente. Quem quiser falar, fica à vontade, ainda dá ligar o microfone. Se não ficou gravada essa webinar, a gente vai disponibilizar. A gente está ainda com uns probleminhas na plataforma para disponibilizar os webinários, mas já está andando. A Jade está cuidando de tudo isso para nós. E a gente vai disponibilizar essa lá também, tá? Nos próximos 2 meses aí, provavelmente, acho que menos, a gente está com a plataforma ajustando, a gente disponibiliza lá gratuitamente, tá bom? Se vocês quiserem passar para alguém, vai estar lá disponível, tá certo? Muito obrigada, um beijo para vocês. Gente, muito obrigada, um beijo para Obrigada, todos. Obrigada, beijo no seu Cássia, coração. obrigada, Jade, CBR, Paty, todo mundo que estava aqui hoje. E foi muito Muita legal. gente legal, muito bom. Boa noite, gente. Boa noite, Bom gente. descanso para Obrigada. todo mundo. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.